Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Roberta Palmira Margarita, Lívia Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar que nós temos um Apoia-se. É muito importante. Qualquer colaboração ajuda pra gente ficar aqui, mantendo esse programa no ar, trazendo histórias de mulheres maravilhosas. E hoje estou aqui com uma multimaravilhosa, Marina Elias, professora, atriz, pesquisadora, mãe maravilhosa, palestrante. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Tô tão feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz. A gente se conheceu e se apaixonou, tá? Já vou logo contando. E estamos agora cultivando esse apaixonamento. Conte-me tudo. E eu adorei que você falou isso de se apaixonar, né? Eu tava conversando com um amigo ontem sobre isso, sobre a paixão do Spinoza, a paixão alegre, que é aquilo que aumenta a nossa potência de ação e de vida. E eu comecei a ouvir teu podcast, depois que a gente se conheceu, eu comecei a ouvir e falei assim, gente, tudo isso gera ação, porque são as mulheres que vêm e sentam aqui, por isso sou muito honrada mesmo de sentar aqui, porque você vê que é gente que tá fazendo coisas em prol do discurso que traz aqui, ou que o próprio discurso aqui vai gerando. Tem vários episódios que eu vi que essas mulheres diziam coisas e falavam, ela vai levantar dessa cadeira, ela vai fazer sobre isso que ela tá dizendo. Legal isso. Muito. Ação. É verdade. Marina, me conta tudo. Como? Porque eu sei que você é muitas coisas e eu quero saber de tudo. Esse ser muitas coisas convergem muito pro lugar de ser mãe, né? Porque essas coisas todas foram se transformando. Eu, pequenininha, 5 anos, fazia teatro, né? E aí, quero ser atriz. Lá em Itapira? Não, isso já tava em Campinas. Eu nasci em Itapira, interior, quase divisa com Minas, interior de São Paulo. E aí, com 4 anos, fui pra Campinas. Ah, tá. E aí, com 5, eu comecei a fazer aula de teatro lá, numa escola TESPES, queridíssima, onde depois eu dei aula. Foi um lugar muito, muito importante pra mim. E aí, eu fui fazendo teatro e dança, aquele roteirinho da artista do interior, né? Então, aula de balé, depois de jazz, sapateado, todas as danças, o teatro e esse desejo pela arte e por ser atriz, que quando eu fui prestar vestibular, esbarrou num lugar que era… E as outras esferas em torno do que a arte pode fazer, pode trazer para a humanidade, fora do euzinho, atriz, do desejo. Palco, holofote, exatamente. E aí eu resolvi prestar psicologia também. Ah, você fez primeiro psicologia? Fiz junto. Eu fui fazendo junto, só que tanto artes cênicas quanto psicologia são cursos integrais, né? E aí como é que você faz 2 faculdades integrais, dando aula, que eu dava na época, fazendo muitas outras coisas fora, você né? Você sempre foi muito da ação, né? Então. Eu até passei do ponto. Isso é uma coisa legal da gente dizer aqui. Porque, principalmente a mulher, porque tem essa habilidade meio de equilibrar os pratinhos, meio que não, né? De equilibrar todos os pratinhos. Eu cometi um erro muito grande desde a adolescência, Ju, nesse sentido. Porque as pessoas falam com um sorriso no rosto. Nossa, quanta coisa você faz, né? Multitarefa, dá conta de tudo. E esse não é um lugar pra gente se orgulhar exatamente. Não, com certeza. Porque é um lugar que adoece muito. Muito, de sobrecarga. E alguém tá fazendo pouco. E alguém tá fazendo muito. Exatamente. E geralmente é assim que funciona, né? A dinâmica. E olha que eu tô num casamento, nesse sentido, muito invertido. Porque, primeiro que a gente divide muito as tarefas. E invertido no sentido de que quem está fora de casa, via de regra, sou eu. Eu brinco, meu marido sai de casa, eu fico que nem marido sem esposa. Porque eu não sei onde está o sabão. Porque é ele que lava a roupa, que bota na lavadora. E que gerencia todas as coisas. Ele olha pra mim e fala, sai da minha cozinha, sai da minha pia. Porque é a lógica que a gente estabeleceu. E ainda assim, existe esse lugar normalizado de que a gente vai fazer muitas coisas, vai sobrepor e acumular tarefas. E tá tudo bem, porque a gente é mulher, a gente é guerreira. Não sou guerreira coisa nenhuma. Eu tive o primeiro desses apagões com 12 anos de sobrecarga. De fazer muitas coisas. Porque sempre todo mundo olha pra mulher e sorri dizendo isso, né? Nossa, você dá quantas coisas você faz? Não, você falou agora, eu já dava aula e fazia 2 faculdades, eu fiquei… Eu comecei a dar aula com 13 anos.
de sapateado. E aí, com 17, de teatro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já dava muita aula. E aí, fui fazer 2 faculdades que não são pouca coisa, período integral. Então, eu saía da Unicamp pra PUC, da PUC pra Unicamp, da Unicamp pra PUC, assim, 3 vezes por dia. Eu ia fazer um pouco de aula ali, um pouco de aula aqui, e aí você não está, né, nunca suficiente. E isso é uma coisa que me acompanha, que faz muito parte das minhas escolhas e da minha história de vida desde a infância. E que eu acho que é importante da gente lembrar que a gente não precisa, né, Mas Ju? existia alguma pressão familiar pra isso? Tinha como… Sem nenhuma intenção de causar isso, acabou causando, né? Que era da performance, porque meus pais têm uma história de terem que ter batalhado muito para conseguir chegar às suas profissões. Sim, eu acho que a gente acabou sendo o fruto de uma geração que falava tem que trabalhar muito pra chegar. Então, eu lembro, eu tenho essa memória, assim, hoje a gente ri muito, eu sou muito amiga da minha mãe e do meu pai hoje, assim, eu aprendo muito com eles hoje em dia mesmo, são 2 pessoas iluminadas, sabe? Mas tem uma memória, por exemplo, do meu pai chegando do hospital e a gente às vezes relaxando, brincando ou assistindo televisão. Televisão era o atraso de vida, era um problema, assim, não podia. E falando, você tá com a vida ganha? Pra ficar aí descansando com 10 anos, onde já se viu? Mas olha só, bateu em mim, porque meus irmãos não incorporaram isso. Sim. Eu incorporei isso. Também é uma coisa de como chega em cada um, claro. né? E, bom, enfim, aí eu fui fazer as 2 faculdades. E descobri que era impossível fazer 2 faculdades, período integral, vivendo a vida que eu vivia com outras coisas. Era impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não é, Ju? E aí, eu, quando tava no 2º ano da faculdade, tive uma oportunidade de morar no Canadá. E aí eu falei, quer saber, eu vou trancar as faculdades e vou pra entender por onde eu vou. Porque eu tava muito apaixonada, no sentido da ação mesmo, pelo teatro e pela psicologia. E quando eu voltei… Você estava apaixonada pelas 2. Pelas 2, não dava pra deixar nenhuma. E quando eu voltei, eu decidi continuar as 2. Lá no Canadá você fez o quê? Dança? Não, lá eu fui estudar teatro. Eu tive uma felicidade muito grande de estudar com a Luz Music Company, que é uma companhia de improvisação do Johnston. Aí que você foi ficando fera na improvisação. Aí a improvisação começou a entrar na minha vida com força. E quando eu voltei para a Unicamp, numa disciplina que era de improvisação, eu conheci o Marcelo Lazzarato, que foi o meu grande mestre, né, nesse lugar da improvisação e do teatro, que é um diretor, um ator paulista, e com quem eu tenho muitas trocas nesse sentido e aprendo muito. E tem o nome da minha uma das salas minhas, eu tenho uma escola, né, que é aqui na Barra, lá na Barra, que é o Arte Educa, que tem 2 salas, e são 2 homenagens a esses 2 grandes mestres. A Cris Matalo, que foi minha professora de dança, de sapateado a vida toda, e o Marcelo Lazzarato. E aí a improvisação entrou forte, assim, na minha vida. Depois meu mestrado, meu doutorado foram em cima desse tema. E aí você então, nesse momento, decidiu por uma carreira acadêmica? Você já tinha essa intenção? Nenhuma. Foi acontecendo. Não, eu continuei com o negócio da atriz, ainda com a psicologia. Que eu falei, não, quando eu sair das cênicas e me formar atriz, eu não piso na universidade de novo. Mas foi mestrado. Eu tô nela desde então. Nunca saiu da… Nunca. Então, eu pulei um pedaço da história. Quando eu voltei do Canadá, eu tava muito tomada por esse desejo de estudar improvisação. E aí a questão do desenvolvimento humano entra com força, né? Porque essa foi a minha grande pergunta do doutorado, né? Por que nem todo bom ator necessariamente é um bom improvisador? Né? Aquele que pega o texto, estuda, vai, tá ali. Não necessariamente. Com certeza quando não. ele vai se jogar no improviso, ele tem as habilidades para isso. E eu queria entender onde e por que isso escapava, sabe? E aí que eu fui chegar no desenvolvimento socioemocional. Porque é sobre habilidades de vida ligadas à autoconfiança, à criatividade, a não ter o medo de errar. A criatividade nesse lugar, né? Da vulnerabilidade, de traçar caminhos que não são a resposta automática. Que o improvisador é convocado, né? Muito. E aí, em 2019… E nessa altura você já estava juntando tudo. Tudo. Você, né? A psicologia fazia muito sentido nessa sua investigação. Mas eu não me formei em psicologia. Porque quando chegou o momento de fazer os estágios, eu já estava no meio do mestrado na Unicamp. E aí minha mãe… Como o dia só tem 24 horas. O meu também, eu tô aprendendo ainda isso.
A minha mãe um dia me pegou. Fui aluna da minha mãe é psicóloga. E professora. Professora. E aí eu tive aula com ela nessa felicidade que foi ter sido aluna dela. E minha mãe falou pra mim, quando eu tava na faculdade, ela falou assim, né, nesse período, assim, meio que ia começar a ter mais um envolvimento de tempo maior, né? Ela falou, filha, você não vai. Você se vê dentro de um consultório, entre 4 paredes, com uma pessoa ali. Você vai fazer alguma coisa com teatro, com a psicologia. Mãe sabe, né? Ô raça. E realmente, eu não me via atuando como psicóloga, não porque seja, sem diminuir de forma alguma o nobre trabalho do psicólogo, mas era com o teatro que eu queria o desenvolvimento humano. Você era apaixonada por gente, né? Por gente, por entender falo gente. Isso. Exatamente. Eu super entendo, porque eu também sou Você também apaixonada. né? É evidente. E é no jogo, é no coletivo, é no grupão. Tanto que hoje, um dos cursos que eu tenho no Arte Educa, que é o Vivecer, é um coletivo de educação socioemocional preventivo. Então a gente vai ensinar habilidades socioemocionais antes dos problemas começarem a aparecer pra gente ter que tratar. Vamos evitar pra não precisar. Né? Eu, inclusive, indico pra lá, quando a gente entende, tem questões aqui que a gente precisa tratar. Evitando que o negócio fique grande, né? Mas é isso que a gente quer, não é? Claro. É prevenir a gravidez indesejada pra não ter que chegar no aborto, né? Então, assim, uma coisa é ruim, a outra é boa. Não, as duas são necessárias a depender do momento, mas não vamos entrar nesse tema agora. Mas é essa questão, entendeu? Você vai primeiro aprender a nadar pra depois pular no oceano, né? Você não vai aprender a nadar no meio do afogamento, essa é a ideia. E aí, mestrado, doutorado, foram entendeu que não dava pra psicologia, seguir na psicologia até o final. E aí eu virei uma estudante crônica da psicologia. Eu estudo psicologia cronicamente até hoje. Eu leio. Tanto que as pessoas me apresentam assim, a Marina, psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, embora eu tenha o conhecimento muito forte, enraizado, não só do que eu estudei ali, mas do que eu estudo e pratico hoje. Foi uma ferramenta muito importante para compor todo esse trabalho que você tem feito, né? E que me levou para as neurociências depois no meu pós-doc. Tá calma. Tô calma. Mestrado, doutorado, improvisação, blá, 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 Isso, Campinas. foi assim, ó, Estamos em Campinas Estamos ainda. em Campinas, tá bom. E aí, no meu mestrado, eu estudei a improvisação como ferramenta para criação cênica. A improvisação como um caminho de criação de espetáculos. Aí, na época, eu dirigi um espetáculo que se chamava Alma de Papel, que era exatamente essa ideia de… A gente foi construindo com um grupão, um monte de jovens atores e bailarinos e músicos e pessoas que estavam chegando ali para o Instituto de Artes da Unicamp, que a gente formou esse grupão. E aí fizemos o Alma de Papel e acabou essa investigação e eu entrei direto no doutorado. Só que aí a minha cisma, o que eu queria entender era o improvisador. Por isso, né, porque que nem… Quais são essas habilidades? E aí eu escrevi uma cartografia de um improvisador em criação no meu doutorado, que foi quando eu comecei a entender essas habilidades de vida que impactam o artista da cena. Porque é sobre isso, né? No fim das contas, quando a gente entende e trabalha essas habilidades de vida, a gente se potencializa muito em cena, né? Claro. Em criação. E no meio do doutorado, eu tava montada de carnaval para desfilar em São Paulo, em 2008. No ano que eu casei. Em fevereiro de 2008, tô eu com a fantasia do carnaval. Meu marido com a outra, que ele ia desfilar em outra ala. A gente tava nós dois ali naquele hotel que tem esqueci agora. Na Avenida, em São Paulo, tem um hotel onde a gente fazia concentração ali. E tinha uma lan house. E ia demorar muito tempo pra nossa escola entrar. E eu, multitarefa… Deixa eu aproveitar que eu tô aqui vestida. E vou lá, não tô fazendo nada. Esperar outra escola, e ao invés de estar presente no momento, né? Fui ver se tinha algum e-mail importante para eu responder. E quando eu abri, tinha lá concurso público, o FRJ, para um setor de corporeidade e pedagogia da dança. Esperando a escola entrar na avenida. Eu desfilei pensando naquilo. Maravilhosa. Mas foi a sua convocação pro Rio de Janeiro? Foi o edital, e abriu um concurso. E aí na hora… Mas você queria vir pro Rio de Janeiro? Já tinha passado pela sua cabeça? Nada. Nem vida acadêmica nesse sentido. Apesar de eu estar gostando da pesquisa, não imaginava que eu fosse dar aula na universidade. Eu ainda estava estudando. Só acabou a graduação, queria estudar mais. Fui ficando, mestrado, doutorado.
E aí, quando a gente acabou de desfilar, eu encontrei a ala do meu marido, foi chegando depois, eu falei, viu, vai abrir um concurso no Rio. E aí eu pensei aqui em prestar pra ver como é. Porque de repente, quando eu abri um na Unicamp ou na USP, eu já fiz um. Sim. E eu já sei como é. E o meu marido, eu falo pra ele assim, você não quer dar uma brigada comigo? Você não quer falar assim, não, você não quer dar uma chutada na parede? Porque se eu falar pra ele, viu, eu tô pensando em ir pra China estudar, ele vai dizer, ótimo, vá. E tem esse lugar que eu sei que parece até curioso eu falar isso assim, né? Porque normalmente esse apoio incondicional não é da natureza, né, do homem. Falar Não, assim, é zero da natureza é do zero. E ele diz, vai. Você quer prestar algum curso no Rio? Vai. Até porque eles têm medo, né? Quando a gente voa demais. Não é? É assustador. E ele com trabalho enraizado lá em Campinas, a gente com família lá. Pois é. Isso era Mas fevereiro. ainda não tinham filhos, não tinham nada. Não, a gente se casava em Recém-casado. maio. Não, era nem fevereiro. casados. A gente ia casar em maio. E aí, o concurso era em junho. Casamos em maio. Lua de mel. Voltei, vim pro Rio. Foi meio assim, na mesma semana. Pra fazer a prova. Pra fazer a prova. Eu lembro que eu tava toda bronzeada, que a gente foi pra Itacaré na lua de mel. Eu voltei assim… Passou até por uma carioca. Nem exatamente… tirando o sotaque, né? Eu nem exatamente ia estudar. Eu peguei ali, mas era exatamente o que eu tava estudando. As coisas que eu tava estudando no meu doutorado. Então eu tava muito… E eu puxei uns temas na prova que era minha praia total. E eu acho que eu tava tão relaxada que eu passei. Nada como eu relaxar na Bahia antes de uma prova Não estressante. é verdade? Todo mundo ficou estudando, eu fui pra Bahia. E aí eu passei, Ju. E aí você tem 29 anos e passa num concurso público. Não. Você não vai? Claro que sim. Você vai. E aí ele fechou. Meu marido tinha uma agência de turismo em Campinas. Ele fechou tudo. Vamos nos aventurar no Rio de Janeiro. Exato. Ainda fiquei 2 anos, porque eu tava no meio do doutorado. Ainda tava fazendo o doutorado. Sim. Eu fiquei quase 2 anos indo e voltando toda semana a Rio Campinas para terminar as aulas na Unicamp, terminar o doutorado. Aí em 2011, eu comecei um espetáculo aqui no Rio, que era As Polacas, Flores do Lodo, que contava a história dessas mulheres polacas, judias, que vinham para o Brasil com a esperança, entre guerras, com a esperança de se casar com um marido brasileiro, que ia depois voltar a buscar a família, né? Então tinha toda essa negociação. E elas eram trazidas nos navios para se tornarem prostitutas aqui, né? Foi o início ali, Praça 15, Sim. né? E aí esse espetáculo foi muito marcante, importante para mim. E durante o espetáculo, em 2012, eu engravidei da Maria. Fiz a peça grávida até quase 7, 8 meses de gestação. E dali eu fiquei 10 anos sem pisar em cena. Depois porque eu falei, eu lembro, quem dirigiu foi o João das Neves. E aí eu falei, Joãozinho, o seguinte, a minha filha nasce… Me dá um Mês mesinho seguinte, que eu estarei volto. no palco. Eu lembro Sabe que… de nada, Nada, Ju! Eu lembro que na maternidade, eu falei, não tinha celular, né? Aí eu falei, eu tinha, mas não era assim, essa Não era facilidade, tão, mandar um WhatsApp, E aí eu lembro que eu falei assim, alguém me dá um telefone, porque eu preciso avisar o diretor da peça pra ele me esquecer. Porque eu não volto da maternidade. Sim. Eu avisei, pode me substituir por completo. Não tem nenhuma chance de eu voltar com esse bebê. Mas é tão bom que a gente se permitir mergulhar. Né? Tem na gente que realmente não consegue, por várias, né, questões sociais, Sim. emocionais, energéticas. Mas é isso. É uma abdução, né? E é preciso chegar nesse lugar de fundo do poço mesmo, de se olhar, abraçar todas as sombras. Pra mim foi. E muito. depois, quando sai, também sai muito potente. Mas é um trauma na vida profissional. É preciso que a gente fale. Até você, uma mulher multitarefas, essa mulher que fazia 85 mil coisas ao mesmo tempo, precisou parar de alguma forma. Bom, manteve a professora. Porque eu era concursada. Porque tinha que voltar depois de 6 meses, porque não sei, Ju. Sim. Porque quando a Maria nasceu, eu na maternidade, e eu estudava educação e dava aula há muito tempo. Eu olhei aquele bebê, o pensamento que me veio, tanto que eu brinco que eu falo esse negócio de amor à primeira vista, uma ova. Você não teve? Eu não. Eu olhei aquele bebê. Não, é muito bom. Eu não mesmo. Eu olhei aquele bebê, o pensamento que me veio
Tanto que quando meu filho, daí o caçula, quando eu tava indo pra sala de parto dele, eu ficava assim, cabeça, não pensa de novo aquilo, não pensa de novo aquilo. Porque a Maria controlar ou incontrolar. veio, aquela coisinha pequena, e aí o meu pensamento foi, você não vai morrer, eu não vou deixar. Porque eu achei aquilo tão pequeno. E eu olhei e falei, não sei se eu sei ser mãe. Eu não sei se eu sei cuidar desse bebê. O que eu faço agora? Sentiu medo, não foi falta de amor, né? Não, foi medo. Foi um medo gigantesco, dilacerante. Um estado de vulnerabilidade então, é engraçado pleno. Falar isso, muito. Pleno. Eu amei loucamente desde o primeiro olhar, né? Quando a Flor saiu, foi o parto natural. E eu peguei aquele bebê e falei… Tô em transe, tô muito louca. Nunca senti nada parecido. Eu jorrava, amor. Tava assim, a ocitocina lá em cima. Muito, 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 muito. Mas eu me lembro profundamente, a primeira vez que ela teve uma febrinha, que ela tinha 9 meses. E eu peguei aquele bebê no colo, bem dramática, bem atriz. Sentei sozinha no chão e eu chorava. Porque eu falava assim… Se essa febre não passar, o sol não precisa levantar amanhã. Olha ela. Porque é essa vulnerabilidade assustadora. Tipo, o que eu fiz da minha vida? Ô Ju, mas o amor na maternidade, né? Quando eu falo isso, ele foi uma construção diária do estamos juntas conseguindo. Muito. Eu sentia aprendendo isso, juntas, aprendendo juntas. Eu olhava ela e a gente estabeleceu uma… Agora eu parei tudo. As minhas amigas ficavam assim, o que tá acontecendo? Você não responde, você não isso, Sim, você não… Você se entregou profundamente. Mas profundamente. E eu fiquei 6 meses nisso. Eu lembro que estava inaugurando a casa da Hilda Hilst lá em Campinas. E a Pilar, que é uma artista maravilhosa de Campinas, artista plástica, que é muito amiga da minha mãe. Eu lembro dela chegando na casa da… Eu tava lá, eu fui pra Campinas pra Maria nascer. Ah, ela nasceu lá? Nasceu lá. E aí, ela chegou, a Maria tinha uns 3 meses. Eu não saía do quarto. Era uma loucura, eu ficava… Aquilo era uma cola. Uma simbiose. Simbiose louca. E aí, ela chegou e falou assim, nós vamos na inauguração da Hilda Hilst. E eu adoro Hilda Hilst. Sim. Adoro. Falei, claro que não. Aí minha mãe do lado… E depois que eu fiquei olhando, eu falei, elas já combinaram isso, tá tudo armado. Eu vou ter que ir, não vai ter jeito. É uma emboscada. E aí eu deixei a Maria, foi muito marcante pra mim. Eu lembro eu no carro, o leite escorrendo assim, ó. E eu indo pra aquele negócio, assim… Aí foi muito legal, eu curti. Eu fiquei super bem lá, encontrei um monte de gente, fiquei feliz da vida. E voltei pra casa, o bebê tava ali. Que aí você entendeu que dá pra ir e voltar. Mas é uma bicha fêmea amamentando. E aí que não quer deixar o filhote. Exatamente. E aí o que aconteceu nessa mesma semana foi que eu recebi um e-mail da UFMG pra participar de um evento de improvisação que ia ter lá. 3 meses depois, ou seja, a Maria tá com 6 meses. Então, ela ia estar já começando a introdução alimentar, não ia ser só dependente do peito. Falei, vou, claro que eu vou. Super legal, daqui 3 meses, né, vou. O que aconteceu nesse dia foi que caiu o mundo em BH. E o meu voo era o último, em Confins. E aí, aquele táxi, aquelas enxurradas, e a gente indo pro aeroporto. E eu já com o documento na mão para não perder o último voo pro Rio de Janeiro, porque eu tinha tirado um pouco de leite, foi bate e volta. Tinha deixado pro meu marido com ela. E voltando, cheguei em Confins com o documento na mão. Fiz o meu check-in, que na época eu não fazia assim no celular. Fiz o meu check-in, peguei o documento de volta, fui subir pro embarque. Quando eu cheguei no embarque, cadê o documento? Aí eu olhava, e eu era tipo uma das últimas para entrar. E eu olhava pro povo ali, da companhia aérea, e dizia, eu fiz o check-in. Se eu fiz o check-in, eu tenho o documento, eu só não sei onde ele tá. E eu comecei a ficar tão nervosa com aquilo, porque era o último voo pro Rio, e eles, sem documento, você não embarca, não tem como. Entrou todo mundo, eu fiquei… juro pra você, lavou a minha barriga de leite. Aquilo ia escorrendo. Eu dizia, eu tenho um bebê pra amamentar. Daqui a pouco, isso começou a escorrer aqui, ó, da moça que tava me atendendo. Eu falei, essa mulher é mãe. Essa mulher é mãe. Aí eu disse pra ela, você tá me entendendo? Eu tenho um bebê. E a Maria tinha começado a introdução alimentar e não aceitava nada. Era só peito, muito comecinho. Falei,
Falei, você tá entendendo? Eu tenho que voltar. Ela não toma, ela não usa mamadeira, não tem fórmula, já tentou dar numa outra situação, não foi. Eu tenho um bebê, eu não posso dormir em BH. E escorrendo, a lágrima, parecia que eu tava escrevendo assim, ó. É impossível embarcar sem documento, senhora. Ia descendo na lágrima dela. Ju, o negócio, a conexão foi tão forte de nós duas. Será que ela tá ouvindo o seu podcast? Ai, tomara. Se você estiver ouvindo, moça, muito obrigada. Essa mulher me pôs pra dentro do avião. Ai, viu? As mulheres sempre estendendo a mão nas horas mais importantes da nossa vida. Eu não consigo saber como que ela fez isso. Porque não pode, né? Sim. É muito grave. É muito grave. Eu fui. Voltei. Ai, que bom. Cheguei em casa, era lágrima com leite. Encharcada. Dentro era sangue. Mas foi, nossa, e aí, muito marcante. dessa forma dramática e emocionante, você voltou pra sua vida profissional pós-Maria? Voltei porque tinha que voltar pra UFRJ. Sim. Aí a gente foi entendendo que a gente queria ter outro filho. Eu fiz FIV, né? A Maria também? Os dois. E você queria logo emendar? Você tava… Os embriões já estavam congelados. E aí eu já estava naquela pilha de que esses embriões estão congelados. Uma certa angústia me dava aquilo. Tipo, tô congelando meu filho. Exatamente. Sim, eu entendo. Não, e também porque eu pensava isso. Eu queria logo… Eu sou muito próxima dos meus irmãos, né? Minha mãe você teve… queria essa experiência de irmãos pertinho. Pertinho. A gente tem… Somos 3 em 3 anos. Uau. Então, eu achava bem legal essa ideia, mas tinha muito… Você achava pela ponto de vista da irmã. E o ponto de vista da mãe? Com 2 bebês pequenos, você também queria? Eu queria, porque eu entendia que aí já ia tudo de uma Sim. vez e eu ia voltar já se ferrava depois. de uma vez só. É, exatamente. Mas tinha muito medo de ver gêmeos, por conta da FIV. Sim. Né? E o meu marido sempre dizia, vai vir um. Vamos fazer, vai vir um. E na da Maria a gente ficou meio triste. Porque a gente queria daí se vier logo os 2 já de uma resolve vez, de uma vez. né? Porque hoje a FIV mudou muito, né, Ju? Mas 12 anos atrás é muito forte pro corpo da mulher a quantidade de hormônio, né? Muito muita hormônio, coisa. muito. É uma violência, assim. A violência pro corpo. E bula, comecei a ler bula, parei. Porque todos os riscos do mundo em consumir aqueles hormônios, né? E eu sou natureba pra caramba. Era injeção na barriga, com aquele negócio. Eu comecei a não ler mais e fazer o processo. Então, eu queria logo. Eu enchei 15 quilos antes de transferir embrião. Nossa. De tanto hormônio. Era muito. É um processo muito dolorido. Muito dolorido. E aí, daí no fim, quando a Maria completou 1 ano e 6 meses exatamente, eu parei de amamentar pra poder transferir os embriões, porque tinha que parar de amamentar, né? Pra começar a tomar os hormônios. Isso foi um pepino. Imagina. Porque eu tava ótima amamentando ela. Sim. Nessa altura, com 1 ano e meio, ela já tava comendo. Nunca muito, eu sempre falo, eu amo amamentar grande, né? Porque eu falo, cara, é muito mais tranquilo. Amamentar micro é isso, essa tensão de não poder separar, tá sempre o tempo inteiro pendurado no seu peito. Quando eu amamentar, passa de 2, eu adoro. Porque aí você… Vira só realmente aquele conexão gostosinho. Eu nunca passei de 2. Eu parei a Maria com 1 ano e meio. Foi 6 meses exclusivos, 2. Mas a Má eu amamentei 1 ano e meio. E o P 1 ano e quase 5 meses. Porque ele começou a mastigar o meu peito. Menino mamando. A diferença que foi absurda. E ele mastigava. Meu peito estava nascendo dente, ele mastigava. E aí teve um dia que sangrou tanto. Que eu fui assim, ó. Pro ginecologista, aos prantos, porque aquilo doía. E ele falou, você vai ter que tomar remédio e secar esse peito. E tem que parar, porque ele tava mamando sangue, entendeu? Já não tava funcionando a coisa. E foi bem traumático o fim da amamentação dele. Sim. Por conta disso. Mas a FIV segunda dele foi rapidinho? Foi, as 2 foi de primeira. Ah, tá. E os 2, a gente colocou 2 embriões e veio 1. Mas era o medo, né? Porque 3 filhos não era o plano. Não era o plano. Mas a gente sabe qual é o plano? Não. A gente acha que sabe o plano. Mas tinha medo assim, porque não é que aí não era o plano num lugar que poderia ser muito grave, né, Ju? Assim, até planejamento financeiro, Sim. Como é que você vai… É sobre isso, sempre. A gente tem a pretensão de controlar porque a gente tem medo. A gente não dá conta. De não dar conta. Mas assim, o ter um filho só não era
uma opção pra gente. A gente Não chegou a era. entrar na fila da adoção. Sim. Que a gente ficou pensando isso. E aí, no fim das contas, vamos. Aí, em julho de 2014, a gente transferiu 2 embriões. E aí veio o Pedro. Mas foi um processo que eu faria de novo. A FIV. É? Eu adorei. No fim das contas, entendeu? Porque aí hoje já tá diferente também. Não tem que… menos hormônios. Já é uma outra gestação. Você levanta e sai andando. Da Maria pro Pedro já foi diferente. Da Maria eu saí da clínica assim, repouso absoluto. Do Pedro já foi levanta e vai. Já foi completamente diferente. Mas foram 2 gestações super complexas. Engordei… Eu terminei a Maria pesando 91 quilos. Mentira. Eu engordei 31 quilos da Má. 27 Mas por do conta Pedro. da FIV ou não? Misturou tudo. Teve o hormônio e teve a compulsão alimentar que entrou em jogo porque a bióloga… E pô, eu olhava e falava, cara, uma mulher falando isso pra mim, não tô acreditando. A bióloga, quando foi fazer a transferência dos embriões, ela falou assim pra mim, do ponto de vista biológico, eu tô transferindo 2 embriões perfeitos. Mas a gente só considera que uma FIV deu certo quando o bebê nasce vivo. Se eu te contar que eu ouvi isso… eu perdi um filho, eu te contei. Gêmeos da minha filha menor. Sim. E eu fiz o acompanhamento num hospital público que é referência aqui no Rio de Janeiro, que é o Instituto Fernando Figueira. Eu não tinha plano de saúde, e na época foi o melhor lugar que eu podia ir. E realmente a equipe é impecável. Médicos, todos. E aí eu fazia a minha ultra gemelar. Que dizem que é muito complexo fazer ultrassonografia gemelar. E aí tava sempre tudo certo. Na última ultra… Ele falou, eu fiquei com uma raiva dele. E ele falou essa frase pra mim. Era um homem. Então, a gente espera mais. Mais dessa insensibilidade. Eu falei, tá tudo bem, né? Ele vai falando, vai, mostra. Porque tem sempre alunos, né? Um hospital, escola também. Então, e aí ele falou assim, gêmeos a gente só comemora quando estão os 2 no colo. Pois é. Então, eu sei o que você sente. Não, Ju, eu ficava comendo paçoquinha, chocolate. Que você já pra teve o sentir medo bebê. o tempo inteiro, né? E eu queria sentir mexer. E aí, um belo dia, eu descobri que quando eu comia doce, ela mexia. Mexia mais. Mas a gravidez foi saudável, foi boa. Foi super, não foi… A minha relação Sim. com 9 meses, Você que querendo tava que o assustada. bebê estivesse vivo. Sim. Acho que também esse medo que eu tive quando ela nasceu teve muito a ver… Muito. Né, com essa fala, porque era tudo muito novo. Falar sobre fertilização in vitro em 2011, 2012, ainda era muito tabu. Muito. Era assim, não é mãe, porque vai fazer FIV. Né, assim, não concebeu naturalmente como se fosse… E pra mim era tudo encantador. Eu olhava e dizia, gente, onde foi a capacidade humana? Onde foi a medicina? Que legal, assim. Eu tava achando tudo muito legal. Eu nunca vou esquecer da imagem dos embriões caindo no útero. Porque você vê. Caramba. Você deita ali, você vê a pepita, o negocinho. Acontecendo. É a coisa mais… emocionante, por isso eu falo que eu faria de novo, porque quando eu olho pros meus filhos hoje… Você lembra daqueles embriõezinhos? Eu lembro da coragem, sabe? Sim. De cada seringa, de cada injeção. E uma gravidez que veio através da FIV é uma gravidez extremamente desejada, né? Então é isso. E escolhida durante a maior aprendizagem que eu tive na maternidade, que foi abrir mão do controle. Sim. Porque eu já sabia até como é que eu ia contar pro meu marido que eu tava grávida. Porque ele queria muito ser pai. Muito. Ele que queria mais. Mas ficava me botando pilha. Dizia, espera eu acabar o doutorado. Espera eu passar num concurso. Então, eu disse isso pra ele. Enquanto eu não passar num concurso, enquanto eu não tiver licença maternidade, eu não vou engravidar. Isso era um ponto. E aí, e ele, não, porque já dá. Porque um dia eu entrei em casa, ele tava com o espermograma na mão, que ele resolveu fazer. Porque eu parei de tomar anticoncepcional e não engravidei naquele mês, ele já achou que tinha alguma coisa errada. E aí ele com o espermograma destruído, porque veio 0.0. Aí a gente passou um ano até a gente descobrir que ele produzia os espermas normalmente, com quantidade e saudáveis, só que eles não saíam. É como se ele nasceu vasectomizado. Eu tô contando essa história, que eu já contei essa história várias vezes. E ele super desconta, porque ajuda o homem a também… Porque imagina, mexe também num lugar, né? Claro. Do homem ali. E ele o tempo todo super disponível a vamos revirar pra entender o que é que é. E é uma atitude
generosa, porque em geral fica tudo na conta da mulher, né? Ela que é incapaz, ela que não consegue engravidar. Sim, Homens, tem homens que nem investigam, né? Ah, não, você não tá conseguindo engravidar. Aí… É isso aí. Não, e foi muito legal, assim, a gente teve acho que a gente aprendeu o lugar da parceria, da parentalidade ali. Sim. Porque a gente foi junto. Eu lembro que ele esperava eu vir do Rio para ir aos médicos, porque queria descobrir tudo junto. E aí a gente foi descobrindo e entendendo que existia essa última opção, que era tentar fazer uma punção para fazer a fertilização in vitro. E aí deu muito certo, a gente teve 15 embriões. Foi uma quantidade enorme. E eu gosto de falar sobre isso, Ju, porque ainda vejo hoje muita mulher em sofrimento. Muito. Quando se deparam com a fazer ou não fazer a FIV. Sim. Né? E muitos homens em sofrimento quando descobrem que tem essa questão e tá tudo bem. Né? Eu acho que é um processo… Bom, enfim, esse é um outro papo. Mas é um processo que é de muita coragem, que é de muita entrega. E a maternidade, a paternidade, não seria isso? Sim, e faz muito sentido você falar isso. Que foi quando vocês começaram essa grande parceria bem sucedida na parentalidade. Foi. Porque foi uma decisão super pensada, organizada. Estruturada e apoiada um no outro. E aí foram. Fomos. Tiveram os dois. Tivemos os dois, Varia e o Pedro. Varia tá com 12 anos, o Pedro com 10. E é um barato, a gente conversa. E aí olha só que coisa, com a Maria Atriz, né? Minha filha. Calma, já chegamos na Maria Atriz? Não, porque eu quero te contar um negócio. Chegamos. Quando ela tinha 6 anos… Maria tá virando uma mini… Marina, né? Que com 12 já trabalha, tira 10 na prova. Tô tomando o maior cuidado com isso. Dá Dá tomando medo. cuidado mesmo. E Maria é a melhor da turma, Maria? Nada. Veio uma anotação esses dias, eu fiquei até um pouco aliviada. A Maria não fez o dever de casa. Mas a Maria tá… porque acontece, ela tá agora na novela das 7, na Globo. Então acontece que às vezes, enfim, tem um envolvimento. E fazer novela, gente, cansa muito. Cansa, Mas ela, quando tinha 6 anos, passou num teste, que foi o primeiro filme dela, o primeiro longa, que ela fez com a Morena Filmes, em direção do Sérgio Rezende, O Jardim Secreto de Mariana, que ela faz a filha da Andréa Horta, que é a Mariana, que descobre que o marido não pode ter filho. Uau! Que é o Gustavo Vaz que faz. E eu, quando eu peguei o roteiro… Não, assustador. Aí eu contei pra ela, falei, filha, esse filme é muito parecido com a história de como você veio parar na barriga da mamãe. E aí acontece exatamente que eles começam a tentar FIV. E hoje ela, assistindo o filme, ela fala, mãe, assim, foi assim. É bizarro, porque o filme é um espelho. Depois, aliás, um filmaço, vale a pena assistir. Depois a mãe decide por outro caminho, porque a FIV não dá certo. E aí é muito legal assistir e ver, né, esse espelho da ficção com a realidade, essa experiência que ela teve. Mas você, diante das duas maternidades, continuou professora e… Continuei. Retomou o seu ritmo frenético em que momento? Quando o Pedro, a gente decidiu, aí comecei a estudar, fiz uma certa transição de carreira aí. Porque eu fui… Aí que eu encontrei onde a psicologia… Aquilo que minha mãe estava falando lá atrás. Porque eu comecei a descobrir que eu era uma mãe controladora. Comecei a descobrir que eu era uma mãe que não tinha recursos neurocompatíveis para educar uma pessoa emocionalmente saudável. Porque eu queria estar no controle, apesar de eu falar que lá atrás eu aprendi a abandonar a mão do controle. Isso é uma consciência de agora, não da Marina, mãe da Maria de 2 anos, grávida do Pedro. E aí eu comecei a entender alguns abusos de poder que eu exercia sobre ela ali, para que ela fizesse aquilo que eu queria que fosse feito, mas não da maneira como deveria ser. E enfiei o corpo nos estudos. Quando eu falo que sou uma estudante crônica… Muito, uma nesse nerd, sentido, maravilhosa. Eu queria estudar, eu queria entender, Ju, porque o que eu tinha de educação não dava conta. Sim. Eu comecei a questionar tudo. Falei, gente, essas aulas que eu tô dando na licenciatura, formando professores, não estão suficientes. Porque eu não conheço o cérebro da criança, eu queria estudar. E aí eu fui estudar neurociência aplicada à educação. E foi muito transformador. Porque eu comecei… Você já tinha intenção de
Não. focar nessa arte educação socioemocional das crianças? Não, de jeito nenhum. Foi só por você. Foi por mim. Uhum. E quando eu comecei a ver a revolução acontecer, Aí você dentro falou, de opa. casa, eu falei, não é justo ficar comigo, ficar só comigo. E aí, em 2019, que eu fui fazer porque aí eu decidi que a gente conversou, Ricardo e eu, que até o Pedro fazer 4 anos, eu ia ficar só com a faculdade. Só. Já era muita coisa. Muito, mas pra você é só. Que eu não ia fazer nada, mas que eu queria terminar essa Esse idade, a ciclo primeiríssima de infância. Eu acho maravilhoso. Até ali com eles. Só que aí começou a pandemia. Então, quando o Pedro estava com 4 anos, eu comecei a vir com um projeto, outro de atriz. E aí, quando ele tinha 4 anos, começou a pandemia. E só que aí eu fiz esse movimento, tanto que ele fez 4 anos em março, em julho eu comecei meu pós-doc. Online. Não, em julho de 2019. Ah, tá, antes. Antes. Eu fiz esse movimento. Ele completou 4 anos, eu realmente comecei a colocar em prática. Cumpriu o prazo. Eu sei que você cumpre o prazo. Bonitinho. Eu já entendi. Eu procrastino, mas quando chega na reta final eu cumpro. Você cumpriu o prazo. E aí eu fui a gente foi todo mundo morar em Campinas, que eu fui fazer o meu pós-doc na Unicamp. Que era sobre… O meu pós-doc se chama Vivecer, que é o nome desse curso de educação emocional que tem no Arte Educa. Que era inicialmente voltado para caminhos microperceptíveis de improvisação a partir do estudo da educação emocional. Ainda focado no ator. Ainda adulto. Adulto. Não trabalhava com infância. Sim. Achava meio esquisito até quem fazia isso. Falava, por quê? Por quê? Uma pessoa entra numa sala de aula com 30 crianças, o que ela faz isso? O que ela tem na cabeça? Porque, claro, eu não entendia a criança. Sim. Então, para mim, aquilo era o caos. E aí, quando começou a pandemia, a gente foi mexendo. Eu fiz o meu pós-doc sob supervisão do Renato Ferracini, do Lume, que é um núcleo de pesquisa, de estudos vinculado à Unicamp, né? E que é uma referência mundial. Sim. E que fica lá em Barão Geraldo, em Campinas. E aí, quando a pandemia começou, eu estava no meio do pós-doc. E o Renato falou para mim, Marina, você vai ter que achar algum caminho de publicizar isso, de fazer essa pesquisa, porque eu ia na creche da Unicamp estudar isso com as crianças. Ele falou, e seus filhos em casa? E aí foi aí que eu comecei a trazer o teatro e a educação socioemocional para dentro de casa. E quando eu falo que fiz uma transição de carreira, foi que aí eu me formei orientadora parental. Comecei a trabalhar me formei terapeuta familiar e comecei a ampliar esse ramo entre o teatro e o desenvolvimento humano. Ampliar não, é escancarar. E que são assim, muito primos. Não, e aí, pra mim já não existe Campinas. uma coisa… Aí… Pandemia, Campinas, e você já entendendo o que era pra ser feito. Trouxe pra dentro de casa pra levar pro mundo. Primeiro pra dentro de casa. Isso, pra depois… A gente ficou 6 meses em Campinas, segundo semestre de 2019. Era pra ficar 1 ano. Mas a gente ficou o segundo semestre de 2019. E aí, em dezembro de 2019, a Maria passou num teste pra fazer uma super série na Globo. Que, no fim… Começou a pandemia, a série caiu. Que era o Selvagem da Ópera. Que ia contar a história do maestro Carlos Gomes. Uau. Ia filmar até muita coisa em Campinas. E a gente se mudou de volta pro Rio. 1 mês antes da pandemia começar. E eu ia ficar indo e voltando pra Unicamp. E eles aqui por conta da série que ela ia fazer, entendeu? Daí no fim começou a pandemia, a gente já tava aqui de volta. E dentro de casa fui com as crianças desenvolvendo esse protocolo que se transformou no Jogar Educa, que é um protocolo preventivo de educação socioemocional que eu desenvolvi através do teatro para a educação de habilidades socioemocionais em crianças, adolescentes e adultos. Você conseguiu costurar assim, um trabalho artesanal. Eu fico bem feliz com ele, sabia? Porque eu vejo desde então os resultados. E em 2023 eu abri o Arte Educa porque eu falei, agora não precisa ser online mais. Sim, em né, 2023 já estávamos… E aí a gente hoje tem esses cursos para todas as idades. Começou 2023, no presencial. Foi. Tem online também, porque aí tem outras pessoas de fora, mas… E são cursos livres? O que de tem? teatro, sim, e de educação socioemocional. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é o curso de teatro, outra coisa é você se matricula num curso de inteligência emocional.
Uau! Então, uma vez por semana, durante 1 hora, a gente aprende inteligência emocional. Entendeu? Sensacional. E através do teatro. Porque hoje o que a gente entende, através do funcionamento do cérebro humano, é que o teatro ele tem o poder de desfazer e refazer sinapses. Porque a gente trabalha com os 2 lugares mais poderosos para isso, que é a imaginação e repetição. Você imagina e repete. Imagina e repete. Você vai desfazendo caminhos neurais e refazendo caminhos neurais. Uau! E aí Cura. é muito poderoso. É muito. Que Porque você lindo. tem estratégias de ação. Você sabe o que fazer quando o colega chega e você se percebe dentro de um relacionamento abusivo. Eu sei como é que eu coloco o limite, porque eu treinei lá na ficção. E na ficção, a mente sabe que é ficção, mas o cérebro não sabe. Então ele dispara os neurotransmissores associados àquelas emoções. E você treina o teu corpo a agir sob efeito desses neurotransmissores. O que te dá toda a condição de meio fazer isso na hora Grotowski. H. Totalmente Grotowski. Totalmente. Então, eu sempre faço eu faço essa comparação com sabe quando a gente treina, toca o alarme de incêndio pro treinamento? Você não levanta, aí E você caminha, desce as papapá. escadas e sai do prédio para treinar esse processo de evacuação em caso de incêndio. Ninguém ouve uma palestra sobre isso. Porque se você ouvir uma palestra, na hora que acontecer, a chance é bem pequena De você de saber você agir. fazer. Porque não passou pelo corpo. E o teatro é esse lugar que treina na ficção. Entende? E aí dá muito certo, Ju. Aí a gente vê desde crianças de 2 anos que estavam Que mordendo maravilhoso. e que entenderam outra Fascinante. coisa pra fazer com a raiva, até adultos que tá. Atende adultos. Sim. Uau! Tem sido muito legal. E então, assim, olha que barato, né? Assim, a gente tá falando tanto dessa história, né? Mas a psicologia e o teatro lá atrás, Sim. anos depois, Tudo isso te compõe. completamente atravessado pela maternidade. Maternidade. A maternidade é o tema transversal disso tudo. É. Chega nisso, né? Fascinante. Incrível. Então, em que pé estamos nesse momento da sua vida? Arte Educa. A Arte Educa, eu tô na UFRJ há 16 anos, né? E agora aconteceu uma coisa muito bonita. A gente tá, hoje é dia 1º de outubro, né? Daqui 1 mês, eu vou me afastar por 1 ano da UFRJ para atender um convite da Secretaria da Mulher, Uau! que já esteve aqui, sentada aqui, Luísa Elô, Guiar. muitos beijos. Maravilhosa. Que escolha maravilhosa. Para trabalhar com arte e educação, né? Então, teatro e ciclos de palestras e conversas com mulheres em situação de vulnerabilidade. Incrível. de Levar todas as esses esferas. saberes todos, até de inteligência emocional, né? Como você Isso. falou. E aí a gente começou já agora, bem embrionário, um trabalho que é o Dia 1, que é um monólogo meu, dirigido pelo Marcelo Lazzarato, que eu falei Olha as antes. histórias, como ela costura Como tudo. costura. O roteiro. Ela é uma ótima costureira. Não, mas é porque é muito legal. Se a gente para observar a vida Muito. e ficar atenta a ela, você vai falando assim, olha que filme legal. Não, e Que como eu é fascinante, tô vivendo. né? As nossas vidas, se a gente souber olhar para quem sabe olhar de verdade, olha como é fascinante. Muito. Porque as histórias vão todas fazendo sentido. E ouvir, né, Ju? Ouvir os sinais. Ouvir, perceber e arriscar. São muitas coisas, né? São muitas coisas por trás do nosso piloto automático que liga e a gente Sim. vai existindo, né? Hoje, quando eu peguei essa camiseta para vir aqui, da Hannah Malta, maravilhosa, Mulheres Linda. Livres Mudam o Mundo, é um pouco nessa ideia de pessoas livres. Sim. Mudam as próprias histórias e assim mudam o seu entorno e o mundo. Livre, liberdade no sentido de que a gente pode agir para além daquilo que talvez a gente tenha sido educado para ser. Sim. Que a gente não é vítima da nossa infância. Porque a gente sabe que hoje, a geração adultos hoje, são filhos da educação tradicional. Né? E embora eu tenha tido um caminho bem diferente nesse sentido, a gente sempre vai ter coisas para se libertar. Claro. Né? Desses pilotos automáticos. Muito. E poder… Essa repetição de ciclos, a gente faz um esforço. É esforço, né? É esforço, Ju. E aí eu acho um barato pensar que
existem tantas formas de ser mulher quanto mulheres existirem no mundo. Sim. Isso é liberdade pra mim. Existem tantas formas de ser atriz quanto atrizes existirem no mundo, no sentido de que as opções, se forem conscientes, elas são legítimas. Sim. Né? Se eu não tô fazendo porque eu tô sendo coagida, É. se eu não tô fazendo porque tem um processo violento aqui, mas porque eu decidi. Se a mulher decidiu que ela vai ficar em casa cuidando da casa e o marido vai trabalhar, ok. Se ela decidiu que ela não vai ter filho, ok. Se ela decidiu que ela vai ter filho, ok. Contanto que essa decisão seja pautada num processo de liberdade desses pilotos automáticos que vai fazendo assim, a vida passou. É que a socialização é muito forte, né? Então, assim, as escolhas das mulheres… É muito difícil que sejam genuínas, né? Porque as pessoas esperam muito da gente. E a gente foi socializada desde nascer pra agradar, pra ser amada. A gente precisa ser amada. Por mais que a gente, sabe, lute muito por essa inteligência emocional de se emancipar. É um processo. É tudo muito lindo na teoria. E somos mulheres inteligentes, sabemos, né, do que tá ali. Mas na hora de agir… É difícil demais. É muito difícil, Ju, mas é um passinho, né? Assim, tem gente que fala pra mim, nossa, mas você não conta, porque você tem muita sorte porque teu marido é pai. Ele é como uma mãe. Eu odeio o marido pai, essa para. palavra. Eu Seu falo, marido é pai. É pai. E aí eu falo assim, quem disse que lá atrás, quando a Maria nasceu, o Ricardo, nasceu, ele pegou no colo e saiu fazendo as coisas? Não. Mas chegou um momento que eu disse assim, meu amor… Você não me ajuda com os nossos filhos. A gente vai fazer essa parada aqui juntos. Não, isso não. Não vai. Você fica. Porque a gente tem um bebê. Sim. Entende? Assim, também é uma dinâmica construída. Né? E que a gente… Só que não é fácil, né? Você sair desse lugar, você tem que refazer muita coisa. E cansa, mas ao mesmo tempo é isso. Estamos aqui para nos realizarmos. Arrasante essa história da secretaria. Nossa, quanta coisa, Muito, você, hein? Furacão. Ixi, eu tô super Furacão animada. Marina. Os furacões são sempre nomes de mulheres, né? Que coisa, Descobri né? por que Verdade. Olha. Furacão Marina, descobri esse. Não, mas eu tô tentando trabalhar na calmaria agora. E acho que… Mas eu vou lutar contra isso a vida inteira. Sim. Eu acho que porque esse você é essa potência multitarefas, mas é isso, entendendo os limites. Pra não adoecer, né? Sim, sabendo parar, contemplar, né? E não achar graça na guerreira, né? Não, eu acho zero graça. Acho zero graça. E apesar de eu ser. Pois Constantemente equilibrando 582 mil pratos, eu não acho graça. Mas ainda assim, só da gente não achar graça, eu acho que já é Sim, muita coisa. Já começou um pedacinho da revolução. E se permite parar, contemplar. Eu fico toda feliz quando eu tô assim andando eu vou andando pro lugar que eu faço exercício físico. Eu agora tenho ido andando, que demora muito mais. É o tempo, né, gente? A gente não tem tempo. Pô, você vai andando. Você vai demorar 30 minutos, que você demoraria 6. Então, assim… E aí eu vou andando, aí eu paro… Olho pra uma garça, me apaixono pelaquela garça. Sou apaixonada pelas garças. Fico igual uma louca. Emocionado porque eu vi uma garça. Que maravilhosa. Que bom, né? Que a gente nunca perca isso. Porque senão a gente fica naquilo que você falou. Contemplação, né? A loucura. É ação e contemplação. Olha Isso. que legal que aconteceu, né? Eu tava num momento da minha carreira de atriz super, super bacana quando a Maria nasceu. E aí eu me retirei de cena. Sim. Isso foi outubro de 2012. Quando a Maria fez 10 anos… Olha o ciclo. Olha o ciclo. Um ex-aluno, eu tinha dado aula pra ele tinha 15 anos, me ligou dizendo que estava trazendo um texto de um espanhol, Alejandro Melero, pro Brasil e que queria que eu fizesse. Era uma peça com 3 atores. E pra eu ler o texto pra ver se eu topava fazer a Maria. O nome da personagem, era o nome da minha filha. Quando eu peguei o texto, a primeira coisa que eu li foi Nosso Irmão, é o nome da peça. A peça estreou em 2023, estamos em cartaz com ela até hoje. E embaixo, outubro de 2012. Ele escreveu a peça quando eu saí de cena grávida da Maria em outubro de 2012. Sim. 10 anos depois. Maravilhoso. E aí eu volto pro teatro com uma personagem que tem o nome dela. E estreio
uma semana depois dela estrear Matilda em São Paulo, o musical, que ela foi morar em São Paulo. Aquele bebê que era assim comigo, que eu não soltava de jeito nenhum. Quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu fui estudar e fui fazendo um outro caminho. Aos 10 anos foi morar em São Paulo com o pai. Sim. Morou 9 meses lá Uau. para fazer o musical, longe da mãe. Que também estava voltando pro palco. E aí, essa peça ainda tá em cartaz, só pra gente entender. A minha? Sim. Amarrar a sua história pra gente terminar. A gente terminou. Embora eu queria ficar aqui pra sempre te ouvindo. Gente. É muita coisa, Ju. a gente terminou uma temporada no Fashion Mall aqui no Rio. Fizemos Guapimirim. E agora a gente tá num processo de festival, de cidades, de novos caminhos que estão vindo pra peça. Mas ainda ela vai tá rolar. viva, vai rolar. Ela tá viva. Vai rolar. Sou eu, Bruno Ferian, Regiane Alves. Somos 3 irmãos que estão voltando do funeral da mãe e se encontrando depois de algum tempo sem se ver, para decidir as questões ligadas ao testamento e ao irmão caçula, que é autista. Então a mãe sempre cuidou dele. Então, e agora eles têm essa responsabilidade. E agora as duas vão ter que entender o que fazer. E a minha personagem tem uma coisa que eu gosto muito do feminino ali. Ela confessa depois que ela fez um aborto, porque descobriu que o filho ia ser neurodivergente. E ela não queria lidar com aquilo, que era o irmão. E ela tira o filho. É muito… Muito forte, né? Estamos nesse momento. Estou como atriz, daí voltei pro audiovisual, tô na Record, na Vida de Jó, fazendo a Diná. Tá rolando. Tá rolando agora. Faço a tia de Jó, a Diná. E é isso, e com o dia 1 que estreia em março do ano que vem, pra esse trabalho com as mulheres. Muito incrível. E Elô, maravilhosa. Eu não sei se é uma coisa boba da minha parte, mas eu me emociono muito vendo as minhas, sabe? Como se fosse… São suas, então a sua rede. A minha rede. Eu não sei, quando eu vejo essas conexões e a gente se encontra fora e forma laços, isso me dá um prazer que eu não sei nem explicar. Então eu fiquei muito feliz com essa história. Que bom que a Elô teve essa sagacidade de chamar você pra fazer isso, porque vai ser lindo esse trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Tô Amei, bem feliz. Mariana. Amei, meu furacãozinho. Ai, Ju. Tô trabalhando pra virar brisa. Parabéns, obrigada por ter vindo, tá? Obrigada a você. Agora a gente não se solta mais, tá? Combinado. Somos mães da mesma escola. Que legal. Isso é muito bom também, né? Muito. E eu acho que a gente como mãe vai entendendo isso, que é importante encontrar a gente se encontrar também. Pra as filhas se conectarem, os filhos vão se conectando. Mas é importante também fazer amizade dentro da comunidade escolar. Então fiquei feliz. Eu a que gente tô. se encontrou. Muito. E vida muito longa pra esse espaço maravilhoso que você tem aqui. E você sabe que eu tô aqui pensando? Acabou o podcast e eu fiquei falando de mim. E como é muito legítimo isso que você faz aqui, de quem são as mulheres, quem são as pessoas. Porque é a primeira vez que eu sento numa cadeira de podcast e não falo sobre educação de crianças e adolescentes, ou sobre criatividade e inovação no ambiente corporativo, inteligência emocional, que são os temas das palestras que eu dou. E aí, de repente, eu fiquei falando da minha história. Sim. E eu tô aqui assim, mas era isso? Eu tô indo embora do podcast sem falar sobre deixar o filho de castigo ou não, sobre… Eu importo nesse lugar? Eu tô com essa sensação, Ju. Mas é isso mesmo que eu faço. Mas eu só fiquei falando de mim, que vergonha. É muito sobre isso. E às vezes algumas mulheres travam absolutamente. Eu tomei um susto, eu não achei. Eu falei, a Ju vai ficar me perguntando sobre o que eu achei lindo, porque é muito importante essa humanidade. Né? Essa mulher que sabe, que vai lá e muitas vezes divide o seu saber, ela tem um monte de coisa. E é interessante a gente conhecer. Então, assim, a minha abordagem é muito essa. Inclusive, quando a pessoa é muito fechada e não se… Sabe, não tem a disponibilidade de se expor um pouquinho, acontece menos, sabe? Porque aqui é um encontro que acontece em muitos lugares, sabe? Em muitas camadas. É muito bonito que isso aqui… Então, é você, tá tudo aqui. O seu saber, toda a sua potência intelectual, que é inegável, ficou aqui também.
Não se preocupe. Não Tá tô muito preocupada, não. Eu tô surfando Você- essa onda. Isso. E pensando assim, é isso, importa. A história das mulheres importa, Muito, né? isso aí. Quando a pessoa… qual é a pauta? Eu falo, a pauta é ela. Bizarro. Né? Quando vem uma Ju, assessoria de imprensa, eu falo, a pauta é ela. Aí a pessoa fica assim, ai meu Deus. Que maravilhosa. Que bom que você Não, suportou se olhar e se ouvir e saber que a sua história é incrível. Eu amei muito. Eu tô emocionada aqui, que bonito. Obrigada por ter Obrigada, vindo. Ju. Beijo, gente! Senta direito, garota.